Telespectadores da TVC Bauru, sejam bem-vindos. Hoje é um misto de TVC Esporte com Bauru Mil Grau. A gente juntou os dois programas esportivos da casa porque é um momento importante do Bauru Basquete. Nós tivemos esta semana algumas decisões importantes. O Bauru Basquete está passando por um momento muito importante e nós convidamos o presidente Roberto Fornazari para participar ao vivo do programa hoje. Inclusive você que nos acompanha pelo canal 13 da NET, pelo www.tvcbauru.com.br e também pela live do Facebook, pode mandar perguntas, pode bater um papo aqui conosco, com o presidente. Nosso objetivo é uma conversa franca, direta e para esclarecer todas as dúvidas do torcedor do Bauru Basquete. Fiquei muito feliz que assim que tivemos a ideia, na sexta-feira, prontamente mandei a mensagem, o Beto já respondeu, topou, aceitou, está ao vivo aqui. Obrigado pela presença, Beto, e eu já vou começar sendo direto e objetivo, até sendo coerente com o que eu falei lá no início da temporada. Eu me lembro quando esse time foi montado e a gente se reuniu lá no lançamento da equipe, eu até brinquei com você. Pela primeira vez em todos esses anos de projeto, eu não cornetei nenhuma contratação. Falei, olha, o time montado, tá bacana, tá legal. O Cauê e o Marcão fizeram uma grande temporada em Caxias. O Basílio foi muito bem no Vasco. O Fúvio não tinha sido contratado ainda, mas o Lucas Mariano é um jogador que sempre o pessoal queria vir em Bauru. Povo contente com a volta do Jefferson, enfim, tudo bacana, tudo legal. Larry de volta. Falei, nossa, tá tudo beleza, tem tudo para ser uma grande temporada. Na sua opinião, aonde foi que erramos, aonde não deu certo? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite Josafá, Rafael. Eu acho que o basquete não é um esporte que você programa, contrata jogadores e isso basta, né? O basquete é um esporte muito dinâmico, é um esporte que depende de muitas coisas, além de boas peças, bons jogadores. Quando nós montamos a equipe, realmente até nós nos surpreendemos com a montagem do time, como tinha dado certo todos os nossos passos, e a gente acreditava, não só nós, diretoria, comissão técnica, que o time faria uma campanha para chegar pelo menos entre os 4. E infelizmente não aconteceu. Alguns problemas que todos já sabem. Nós começamos muito bem no Paulista, foi uma euforia na cidade. Todo mundo achava time campeão, e ganhando bem, ganhando fácil, todo mundo solto, mas aí nós perdemos um jogo difícil e depois perdemos em Franca, perdemos um pouco a confiança e nosso time engatou uma série de derrotas. Começou, me lembro que você falou, era a 6ª derrota seguida, foi um jogo aqui no Panela que nós perdemos e o time perdeu um pouco da confiança, e a partir dali o time começou a ficar um pouco diferente. Veio o NBB e vieram umas contusões, nós tivemos algumas surpresas desagradáveis e isso atrapalhou bastante. A falta de confiança mais as contusões foram decisivas para o final da temporada. Vocês viram que fez muita falta uma vitória a mais na nossa campanha, faria uma grande diferença. A gente teria feito um outro caminho e nós, pelos erros ou pelas derrotas, nós acabamos indo pelo caminho mais difícil. O time estava bem melhor agora no final da temporada, o time estava com bastante vontade, estava um grupo bem unido, estava um grupo bom, só que a gente pegou um caminho mais difícil. Tivemos a chance
contra o Mogi de apagar todo o nosso histórico ruim da temporada. Em um jogo onde o Mogi estava já classificado e bastava a gente ganhar aqui. Mudava, apagava tudo que a gente tinha feito de errado, de feito. Era só ganhar aquele jogo, que o nosso caminho ia ser diferente. Não conseguimos ganhar. E aí de novo fomos pelo caminho mais difícil. Jogar com Franca, sem mando, com um time muito mais físico. Então eu falo assim, nós tivemos várias oportunidades, tivemos muitos problemas, mas nós tivemos várias oportunidades de dar a volta por cima. O time não conseguiu. Então acabamos caindo com Franca. E aí fica essa sensação de que, poxa, o time não encaixou, não era esse time. Mas eu acho que a minha visão hoje não é muito essa, não. A minha visão é de que era um time que podia chegar um pouco mais longe e não conseguiu ter aí as vitórias necessárias, os momentos necessários. Josa, primeira pergunta. Boa noite, Rafa. Boa noite, Beto. Todo mundo que acompanha a gente pela TVC. Eu gostaria que você falasse, Beto, eu queria que você avaliasse o seu último mandato como presidente do Bauru Basquete. A gente sabe que a temporada do Bauru Basquete não foi uma temporada boa, foi uma das piores da história do Bauru Basquete, mas existe outro lado também, que é o lado administrativo. Então eu queria que você avaliasse a temporada em si, por aquilo que você conquistou durante essa temporada para o clube. E referente à temporada, você já falou, a gente já sabe como é que foi. E eu gostaria de perguntar também, referente à torcida, ela tem muitas dúvidas referente ao Bauru Basquete. Por que ela tem essas dúvidas? Referente ao que acontece nos resultados. Os resultados não aconteceram. E qual que é a pergunta que a torcida faz para você hoje, Beto? Você acha que existem problemas internos que influenciam dentro da quadra? Que influenciaram dentro da quadra para os resultados não virem? Você citou sobre lesão, você citou também sobre falta de, acredito... Confiança e lesão, coisas que causaram ali, que casaram e fizeram com que o time não jogasse bem. Mas você acredita que alguma coisa internamente também influenciou dentro da quadra? Bom, vamos lá, são várias perguntas. A primeira, você vai me deixar discordar de você, que não foi uma das piores de toda a história do Bauru. Ela foi a pior das últimas campanhas aí do Bauru, campeão, mas o desempenho do NBB foi o pior das 11 edições. Desempenho em termos de vitórias e derrotas. Classificações, primeiro turno, segundo mas depois você me perguntou sobre a gestão. Sim. Como você avalia a sua gestão? Eu avalio assim. Nós pegamos um clube bem difícil, não vou aqui ficar repetindo, todo mundo sabe que o clube, quando nós pegamos, estava numa situação financeira muito difícil, e não só a situação financeira, mas estava numa situação administrativamente falando ruim. Nós tínhamos, eu falei a última vez que eu fiz uma apresentação que a gente tinha 20 protestos, depois que acabou a apresentação, meu financeiro falou assim, você falou errado, era 60. Então a gente tinha 60 protestos, a gente devia para todo mundo. Mas enfim, pulando isso, a gente veio com dificuldades na primeira temporada, fomos campeões e era assim, por fora a bela viola, por dentro pombolorenta. Eram grandes problemas financeiros, salário atrasado. Nós chegamos a atrasar 3 meses de salário. Graças a Deus conseguimos ser campeões e pagamos todo mundo e como sempre teve que ser. A temporada seguinte,
perdemos todos os jogadores, montamos um time novo, vocês sabem, difícil, um time difícil, porque tinha americano, tinha um outro que era de outro país, era um time complicado, cada um se encontrou, conseguimos chegar nas semifinais, quinto jogo, última bola, fomos bem e tudo mais. De novo tivemos alguns problemas de salário, para depois entrar nessa temporada, que essa foi onde a gente conseguiu equalizar a parte financeira. Tivemos toda a nossa temporada agora uma situação diferente, e aí foi o ano da gente crescer fora da quadra. Nós crescemos bastante fora da quadra. Então nós temos, hoje nós é um clube com uma estrutura diferente. Então desde fisioterapia, departamento médico, transporte com o nosso ônibus, a parte nós temos hoje nutricionista, nós temos hoje um corpo de uma comissão técnica bacana, chegou o Rogério, agregou bastante, agora com o Vanderlei, assim, hoje nós temos um time aí, um staff por trás muito bom, dentro do nosso escritório. Vocês viram o que o nosso marketing tem feito, sim, é de se premiar realmente o que eles têm feito. Então, a parte administrativa toda a parte toda organizacional está muito boa, tá jóia. Infelizmente, a gente não conseguiu transformar a mesma campanha fora dentro da quadra, isso faz parte. Lógico, eu fico triste, queria sair como um bicampeão ou com uma posição melhor, todo mundo quer sair dessa forma, né? Mas infelizmente não veio. Bom, Beto, muitas perguntas estão chegando aqui, você já deve imaginar que o torcedor quer saber os motivos pelo qual fulano foi dispensado, isso, aquilo. Vou registrar até aqui, ó, o Gui Bueno está perguntando por que o Ruiz não ficou, o Guilherme Batista sentindo a dispensa do Lucas Mariano. Enfim, eu gostaria que você explicasse a questão das 8 dispensas, né, os 8 jogadores que foram desligados, e eu vou até acrescentar algo, né, e aqui eu vou até dar o crédito ao nosso colega Lucas Rocha, que até pouco tempo trabalhava junto com ele na Jovem Pan, hoje ele segue lá, eu estou em outro prefixo, mas ele colocou a informação hoje que de pelo menos 2 jogadores, o Jefferson, pelo menos a informação que surge inclusive com agentes, que o Jefferson e o Basílio estariam em stand-by e poderiam até permanecer caso o Bauru Basquete não conseguisse aí uma reposição à altura. Primeiro eu queria que você respondesse isso e explicasse os motivos que levaram a diretoria à dispensa dos 8 jogadores, até para satisfazer a curiosidade, porque daqui a pouco cada um vai fazer a pergunta individual aqui de cada jogador que saiu. Bom, em primeiro lugar, o presidente não decide quem vem e quem vai. Eu não tenho esse poder de chegar lá na comissão técnica e falar assim, eu trouxe esse jogador para você ver, e agora eu estou dispensando esse jogador. Nós não temos isso. Então o que tem? Nós temos uma reunião da comissão técnica, juntamente com o Vanderlei, tivemos agora. No passado foi assim também, nas saídas todas. A gente tem que olhar a parte técnica do que a gente viu na temporada que passou e o que a gente quer para a futura, e ver qual jogador se encaixa. E tivemos uma reunião, foi um consenso, e realmente existem alguns atletas que foram realmente dispensados e alguns que nós dissemos, olha, a gente prefere dispensar, rescindir o contrato agora em respeito ao atleta, porque ele pode se colocar em outro local, em outro clube, ter proposta. Se deram liberdade de mercado para os jogadores. Liberdade de mercado. Você tem que ser transparente com ele. Olha, o nosso perfil
vai mudar de time, a gente está procurando um outro perfil. Mas, se de repente não der certo alguma coisa, a gente pode te ligar de novo. Assim. Mas hoje nós estamos dispensando, rescindindo com todos os outros. Então foi uma questão muito mais técnica do que disciplinar. Eu falei para eles no final do jogo lá em Franca, eu estava lá no vestiário, entrei e falei para eles, eu falei, obrigado, eu só tenho a agradecer o que vocês fizeram. Nós tivemos um problema extra-quadra. Quando você falou agora há pouco atrás se teve problema dentro do grupo, que até ficou sem resposta isso daí, eu desconheço qualquer problema dentro do grupo. Não tivemos um problema dentro do grupo, zero. Agora, Beto, se me permite, eu acho que o debate é importante. Você está dizendo que as escolhas foram por critérios técnicos. Então deixa eu entender uma situação. O Jefferson, especificamente, vamos falar do Jefferson. Os números do Jefferson foram os melhores números tecnicamente, se a gente for analisar tecnicamente a temporada, o Jefferson talvez tenha sido o jogador com a melhor performance. E aí ele foi dispensado então pela condição técnica? Foi um dos mais difíceis para a gente decidir, com certeza. Eu queria entender então um pouquinho melhor isso aí, porque se foi uma decisão... Aí a gente tem que falar do futuro, do que a gente quer. Então ele está inserido... Por isso que eu estou te dando a liberdade para você colocar o torcedor, essa é a interrogação que o torcedor faz. Ele está na situação do futuro. O que a gente tem assistido nos jogos no Brasil, na NBA, todo mundo está assistindo aí, NBA. O físico tem contado muito, tem sido preponderante em situações de jogos. Se vocês analisarem os nossos jogos, você que acompanha de perto, o Josafá, vão entender rapidamente a torcida. Nós perdemos assim, acho que uns 8 ou 10 jogos no último quarto. Chegamos bem até o meio do último quarto, até uns 6, 7 minutos do último quarto e perdemos vários jogos. Inclusive os 3 jogos para Franca, o jogo 1 contra o Minas. Quem assistiu o último jogo nosso em Franca viu que o nosso time deu um nó tático no time de Franca. Taticamente nós somos perfeitos e levamos o jogo até os 6, 7 minutos. Aí, primeiro um ritmo avassalador e bola, corre, que é o jogo de Franca, fez o mesmo com o Mogi. E nós não conseguimos segurar o jogo. E isso não aconteceu em um jogo, aconteceu em vários jogos. Então o que a gente está pensando para a próxima temporada? A gente tem um time um pouco melhor fisicamente. Nós precisamos ter um time com um físico um pouco melhor. Pouco não, bastante melhor. Nós precisamos. Aí a gente precisa voltar e lembrar, nós temos no nosso elenco ainda o Alex e o Larry, ambos veteranos, 40 anos aí, né? Veteranos. Sim. Nós temos o Jaú voltando de lesão. Aí fica essa dúvida, se a gente coloca mais gente experiente, se a gente coloca mais atleta rodado que não consegue jogar mais de 30 minutos, porque o físico não vai deixar. É um campeonato difícil, então vai ter que jogar poucos minutos. Não dá para jogar, você não consegue colocar o Ler para jogar mais do que 30 minutos, o Alex, o Jefferson. E aí falta justamente os jogadores mais caros, os jogadores que tem que decidir, vai faltar no final. Então é duro para a gente tomar essas decisões, mas a gente está priorizando um time mais físico, um time com mais pegada, um time que a gente possa ter até muito mais o DNA do nosso técnico, do Demetrios, que preza muito por uma defesa forte, esse tipo de coisa. E nesse novo perfil que o Bauru Basquete procura hoje, onde vocês vão explorar jogadores? Seriam no território nacional mesmo ou jogadores estrangeiros?
Hoje é tudo na base, nós estamos tudo na base ainda, né? A gente está começando hoje, oficialmente, uma temporada de começar a pensar em jogador. A gente já teve algum bate-papo, a gente não teve ainda contato com ninguém, então todo mundo que fala aí que vai atrás, que está interessado em um, em outro, já saiu uma lista, não tem nada. Tyrone. O Tyrone, ele tá fora do nosso bom jogador, um cara que, mas assim, ele tem um perfil aí, não é novo, mas também não é velho, mas ele tá num patamar aí bem alto salarial, né? Ele tá num patamar na Argentina fora dos nossos limites aí. Ele, não acredito que ele venha para o Brasil de volta para ganhar metade, ou seja o que for, ele ganha em dólar, então, ainda que a Argentina está passando por dificuldade, ele é um cara caro. Léo Mendel pode voltar? Está na lista de dispensa do paulistano. Tá. O Léo, eu sou suspeito de falar, eu gosto do Léo. Aliás, só deu certo em Bauru. O Léo, eu gosto do Léo, porque eu acho ele um cara diferente. Só que o Léo, ele andou tendo, assim, alguns problemas aí disciplinares, algumas coisinhas com o grupo e tal. Eu não sei, eu não fico sabendo, mas as pessoas que vêm me falar. Mas eu gosto bastante do Léo. Fiz proposta para ele nessa temporada passada. Fui até onde a gente pôde, mas ele preferiu ficar no Paulistano. Não sei se o Paulistano cobriu uma proposta, mas eu queria muito o Léo no meu Bauru temporada passada. Agora ele está livre no mercado. Agora ele está livre no mercado. Me parece que o agente dele está querendo levar ele para a Europa, para a Espanha, para ele respirar novos ares. E eu acho que seria muito bom para ele, né? Ou ficar no Brasil. Na tua entrevista na Rádio Ouro Verde, semana passada, na Rádio Ouro Verde não, Jovem Pan, Força do Hábito, você disse que a permanência do Alex, claro, dependeria primeiro dele, evidentemente, ele é uma pessoa que se adaptou muito a Bauru, mas também dependeria da viabilização de patrocinadores extras para bancar, e que vocês estão pensando com muito carinho até um projeto para o futuro, já num eventual encerramento de carreira do Alex. Vocês já sentaram essa semana, já conseguiram viabilizar alguma coisa em termos de patrocinadores? Hoje, de 0 a 5%, qual é a possibilidade do Alex de fato permanecer? Olha, é difícil colocar um percentual, mas o Alex teve uma conversa com o Vanderlei, assim como todos os jogadores tiveram. O Vanderlei conversou com um por um para explicar os motivos da rescisão, e o Alex foi conversar, e nós dissemos que, além de ele ter ainda um contrato, que se eu não me engano vai até julho, que a gente tem interesse que ele fique. E ele também disse que ele quer ficar em Bauru. O Alex já teve propostas em outras temporadas e preferiu ficar em Bauru. Como nessa tem também, né? Sabe-se aí no mercado que o Corinthians está interessadíssimo nele. Eu não sei, o Corinthians está interessado em todo mundo. O problema é que o Corinthians está realmente interessado em bastante jogador. Mas o Alex é um jogador que vai ter propostas, assim, é óbvio. Todo mundo quer um jogador como o Alex no time. Mas eu acho que o Alex, até por conta desse projeto um pouquinho mais longo, a gente precisava fazer um projeto de patrocínios que explorasse a imagem dele. E isso a gente está tentando. Eu já conversei com uma empresa, tem uma outra reunião, a gente está tentando ver se consegue viabilizar uma situação assim. Porque se ele ficar no nosso orçamento, que é já cobertor curto, assim, a gente já começa a ficar com poucas opções. Então, eu não consigo fazer a mesma coisa. Ele é uma das únicas pessoas que a gente conseguiria esse apelo de alguma empresa, alguma coisa do tipo, para explorar a imagem dele. O Alex tem uma imagem nacional.
até porque analisei mundial. Sem dúvida. Olha, muita gente aqui mandando mensagem hoje, o povo tá bombando aqui, viu, Josafa? Parabéns aí pela divulgação, viu? São várias colocações, ponderações, claro, o torcedor falando muito com a paixão também, e está totalmente no direito dele, eu acho que é por aí, né? Algumas perguntas já foram respondidas, como o Hugo aqui, o porquê de dispensar o Jefferson. O Eric faz uma pergunta legal: qual será o futuro da base? E eu já quero emendar com uma pergunta que eu queria ter feito na temporada e não tive oportunidade. O porquê da dispensa dos garotos no meio da temporada, até no momento em que o time vinha sofrendo muito com lesões, contusões, e a gente sabe que lesão e contusão atrapalha até o treino do dia a dia. Eu acho que os meninos eram importantes, não só nesse contexto, como até na prática. Se a gente analisar o primeiro turno do NBB, o menino André não decepcionou, não comprometeu, fez inclusive algumas boas partidas, no grupo acabou saindo. Então, já emendando essa pergunta do nosso telespectador sobre a base, eu pergunto o porquê que a diretoria tomou essa decisão no meio da temporada de liberar 2, 3 garotos que estavam compondo ali com o elenco da equipe principal. Bom, a base nossa, nós temos sub-15 A e B, temos 2 times do sub-15, e hoje quem toma conta lá do sub-15 é o Hudson. Então nós pegamos o Hudson, que está lá na equipe principal, para vir para a base, para ensinar exatamente o fundamento lá embaixo, para a gente poder ter um trabalho melhor. Nós temos o 16, sub-16, e temos o sub-17. Então essas categorias continuam, estão disputando o Campeonato Paulista. Nós temos um projeto incentivado sendo executado, que nós conseguimos captar. Então a nossa base está todo vapor aí. E promessa minha para a Fátima, que é a nossa diretora lá, que quando eu me desligar aqui da presidência, eu vou para lá e vou ajudar mais. E a gente vai... Só que esse ano nós tivemos uma ruptura, nós tivemos uma entre-safra de jogadores do sub-19. Todos os garotos que você citou viraram adultos. O André, o Emanuel, o Malaquias, o Malaquias e só, né? Os 4 que eram os que estavam... tinha um garoto do Rio, não me lembro o nome dele. Todos eles estouraram. E aí, como absorver todos esses garotos com casa, com despesa, com salário, segurar os garotos mal iam treinar, quer dizer, eles não têm time, não tem como jogar. Eu falo que tem um buraco no nosso basquete aí, que é dos 20 aos 22, não tem o que fazer, não tem onde jogar. Um campeonato agora, vem a LDB de novo, vai sair a LDB agora, um campeonato pela liga, curto, até 22, até Sim. 20 anos. Mas há alguns anos o Bauru Basquete deixou de participar da LDB, até ganhou uma vez a competição. A geração que veio do Michael, do Jaú, que veio essa geração, mas era sub-19. Essa LDB era a LDB do Gui. Era do Fischer e do Gui, 2012. Do Ricardo Fischer e do Gui, foi que a gente conquistou Depois lá em Brasília. Depois nós somos campeões do 19, mas já era o grupo da molecada, Sim. que era o Maicão, o Stefano, o Henrique, mas era sub-19. Então hoje a gente não tinha, nós tínhamos o 17, nosso daqui, que virou sub-19, mas eram garotos daqui e a gente não tinha... Nessa safra aqui tinha meu filho que jogava, parou de jogar, porque nós não conseguimos montar um sub-19, eu teria que contratar um time todo de fora para manter o 19 disputando. E assim, qual que é a nossa ideia? É voltar a ter. Só que quando a gente capta os patrocínios para o time adulto, o patrocinador quer ver o time forte, ele quer ver um time onde ele está colocando dinheiro ali no adulto. Eu pego o dinheiro do adulto e coloco na base, eu não acho certo, com o patrocinador que está patrocinando. Então, a base ela precisa ter a sua subsistência financeira independente. Ser autossustentável. Autossustentável. E hoje,
Todas as categorias são, só não é do 19, que teve uma entre-safra aqui, uma ruptura que a gente pretende agora trazer de volta. Bom, a gente precisa fazer um intervalo desse bloco, já a gente volta com o Beto. Tem várias perguntas chegando aqui, inclusive o pessoal querendo saber da atual situação dos patrocinadores, mais detalhes sobre como funcionaria esse patrocínio do Alex. Enfim, daqui a pouco o Beto volta com a gente aqui, vamos fazer um rápido intervalo. Estamos hoje no misto de TVC Esporte com Bauru Mil Grau aqui na TVC. Voltamos já. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Olá, eu sou Carlos Ferrenot, diretor da TVC Bauru, e quero te fazer um convite. Participar do teste de novos talentos dia 18 de maio aqui na TVC Bauru. Você faz a sua inscrição através do nosso site tvcbauru.com.br. Eu quero te conhecer e saber se você também quer participar aqui da TVC e da nossa família TVC. Tem muita coisa bacana para fazer aqui na TV e de repente você vem somar junto com a gente. Não esqueça, hein? Teste de novos talentos aqui na TVC Bauru. Faça sua inscrição pelo site tvcbauru.com.br, no link lá, teste de novos talentos, e você vai vir dia 18 de maio para a gente conversar e de repente você vir aqui junto com a nossa família TVC, criando novos programas, muita coisa bacana. Você que quer trabalhar na área artística e também para você que gosta de editar vídeo, trabalhar com parte técnica de televisão, beleza? Fica o meu convite, teste de novos talentos, dia 18 de maio. Participe! Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Muito bem, estamos de volta com o TVC Esporte, hoje recebendo aqui especialmente o presidente Roberto Fornazari, Beto Fornazari do Bauru Basquete. Muitos assuntos aqui em pauta. Eu vou aproveitar algumas perguntas dos telespectadores até para promover a interatividade. Tem aqui o telespectador, o Thiago Breda. Ele faz uma pergunta importante: se os patrocinadores atuais permanecem para a próxima temporada. E eu aproveito o gancho. Meu parceiro Lucas Rocha, há pouco eu citei ele aqui, ele tá assistindo e está mandando pergunta. Ele queria que você explicasse um pouco melhor essa situação do Alex, se essas empresas custeariam 100% do salário do Alex. Pela sua explicação, seria um projeto inclusive para aproveitar a imagem do Alex, se o Alex seria subsidiado 100% por essas empresas. E aproveita para responder também a pergunta em relação aos patrocinadores para a próxima temporada. Vamos lá. Isso tudo aconteceu há 4 dias atrás. Nós estamos falando de 4 dias atrás que apareceu essa ideia. Existe hoje apenas a vontade do Alex ficar e a vontade do Bauru manter ele aqui. Hoje só existe isso. A ideia que a gente está tendo de viabilizar é essa, de a gente
transformar isso em uma situação boa para todo mundo. Então nós não temos hoje nenhum percentual, nós não temos nada, a gente está correndo atrás e hoje existe o que é principal, as duas partes querem compor. Então isso para mim já é muito bom e a gente tem um tempo agora para resolver essa situação. Dos patrocinadores, nós fizemos um evento mês passado, no começo do mês passado, e um evento com todos os patrocinadores, e foi um evento muito bom, onde nós pudemos mostrar um pouco do que a gente fez, de todo o trabalho do Bauru Basquete. Foi excelente, excepcional a recepção e o retorno dos patrocinadores. Então todos os patrocinadores retornaram com uma posição favorável à renovação. Nós agora vamos montar uma agenda aí essa semana e a seguinte de visitas, onde a gente pretende selar aí a permanência dos nossos patrocinadores de Bauru, que a gente tanto estima e tanto agradece pelo o que eles fazem pelo Bauru Basquete. Ainda falando do Alex, né, você falou que tem o Bauru Basquete quer fazer um projeto legal para a permanência do Alex. A torcida muito se pergunta referente ao Alex e comissão técnica. Hoje o Alex também decide na comissão técnica? Não. Ele decide com quem ele quer jogar, contratações, o Alex sugere contratações, ou até mesmo nas dispensas ele falou, não quero jogar com esse tipo de jogador? Não. O Alex é muito profissional em relação a isso. O máximo que ele fez foi conversar comigo, perguntar alguma coisa, mas ele nunca interferiu em nada, ele nunca falou sim nem não, esse fica, aquele vai, nada. O Alex ele é um cara profissional que não faz a parte dele muito bem e não se mete nesse tipo de situação. Daniel Melo, contrata o Nicolas Aguirre do São Lourenço. Em cima da sugestão dele aqui, a pergunta que eu vou fazer, qual vai ser o perfil, principalmente na contratação dos estrangeiros para essa próxima temporada, Beto? Nas últimas temporadas, a equipe teve algumas experiências, o Matu Liones não foi uma experiência muito positiva, o Enzo Ruiz, parte da torcida eu gostava muito, outros nem tanto, enfim, é uma situação dividida. Roy Booker que foi meteoro, passando rapidamente. Qual vai ser o critério e o perfil na aquisição desses atletas que você tem que acertar no time? O mercado do Brasil hoje ele está assim, bem limitado. É uma das discussões que a gente vem tendo, inclusive na Liga, em relação ao nosso mercado. E existe lá uma situação que vai acontecer, uma votação para ampliar de 3 para 4 estrangeiros de cada time para poder contratar estrangeiro. Hoje são 3 e existe uma vontade e vai acontecer isso, uma votação para poder ampliar para 4. Não sabemos se vai aprovar, mas pelo que eu conversei, a maioria dos dirigentes querem, porque existe uma dificuldade muito grande de encontrar quantidade de jogadores, e aí você tem que ir para o mercado americano ou argentino, né? Então, o nosso perfil hoje, a gente está tentando traçar naquilo que eu falei, em jogadores com um físico muito bom. Então, para você contratar hoje um estrangeiro, você tem que pesquisar toda a vida dele, o histórico de lesões dele, para ver se ele teve alguma lesão grave, se não teve, como que ele está fisicamente. Então você tem que conversar com as pessoas, com técnicos. Então é um trabalho que exige um pouco mais de cuidado. Aqui a gente conhece mais, no Brasil a gente já sabe quem machucou, quem não machucou, quanto tempo ficou, qual é a lesão. Mas o nosso perfil é esse, e assim, a gente vai começar muito provavelmente por um armador. A gente quer ter um armador aí realmente um pouquinho mais jovem que o Larry e nesse perfil mais jovem que o Larry. O Larry ele tem jogado bastante de 2, né? Assim, o Larry é um cara
versátil, mas ele tem uma posição dele assim bem característica de jogar, ele tem jogado bem de 2, né? E até reiterando, você falou no bloco anterior, na verdade o Larry já é um jogador veterano, não dá para você também ter o Larry 25, 30 minutos em cada jogo. Exatamente. Né? Você tem que começar a preparar uma sucessão aí. Exatamente. Então, nosso foco hoje é encontrar um armador de um bom para excelente nível para começar a montagem do time. Deixa eu mandar um abraço pro Rafael Redcharmer, a audiência qualificada, tá lá assistindo. Fala, Rafa. Rafael Redcharmer. Paga eu, tá me devendo. Tá devendo você? Tá me devendo. Ele sabe, parceiro. Eu sei que o Rafael tá O Rafael valorizado não volta, hoje. não volta mais porque eu falei para ele que se ele fizesse mais de 10 pontos aqui com a gente, que não tinha essa história de querer aposentar em Bauru. E ele fez, então eu já falei. E foi apenas 11 minutos, né? Naquele primeiro jogo, jogou 11 minutos. Mas nós estamos precisando de 2 pivô. Eu aperto o presidente, ele começa, ele se esquiva. Pivô, nós vamos trazer do exterior ou vamos trazer no mercado nacional? Não sei ainda. Pivô é uma... Na verdade, hoje, vamos lá. Essa pivô 5, né? Que é o 5ão que a gente fala, ele está em extinção. São poucos jogadores no nosso mercado brasileiro que ainda tem alguma condição, ou tá assim, que se desponta, né? O restante você tem que buscar fora, e geralmente americano. Então a gente está olhando e vendo a necessidade de ter esses 5 ou não. A gente pode jogar com 4, hoje o basquete tá diferente, não são todos os times que precisam ter um 5ão ali embaixo, então a gente tá olhando bem em relação a isso. Bom, só registrar aqui, o pessoal está lembrando do nome do Ricardo Fischer para armação, mas o presidente colocou agora há pouco aqui que a prioridade ou a ideia inicial é trazer um armador estrangeiro para dividir aí as tarefas com o Larry Taylor. Na verdade, assim, eu não sei plano se A, é o plano A. Sim, eu não sei, por conta da escassez de armadores de nível de bom para excelente no mercado brasileiro. O Ricardo, então, teria portas abertas em Bauru? O problema do Ricardo é o outro, é o físico, né? Sim. Ele está com 2 lesões, então a gente não... Eu acho que seria, nesse momento, acho que seria um pouco arriscado. Eu acho que o Ricardo ele precisa voltar a pegar um ritmo. Eu acho que não dá para soltar ele num rojão assim e ficar esperando muita coisa. Eu acho que o Ricardo talvez não fosse um momento agora, não por conta da qualidade dele. O Ricardo é excelente jogador, mas eu acho que pela condição física de lesão. Uma pausa no futuro rapidinho, a galera me pergunta muito isso referente da temporada passada, referente ao público do Panela de Pressão. A gente teve um público muito baixo em todos os jogos, né, da temporada, e a gente teve um ingresso promocional, onde o torcedor pagava R$20 todos os jogos, isso para todo mundo. Só que muitos estudantes reclamavam disso, muitas pessoas mandavam lá na página, mas eu sou estudante, pago R$20, pago o mesmo valor que outra pessoa que não é estudante que paga. Essa promoção que todo mundo paga 20, que seria, né, para estudante também, né? Por que esse valor dessa forma e por que depois, durante toda a temporada foi esse valor e depois num playoff a gente foi lá e fez promoção no ingresso a R$10, se eu não me engano? Assim, nosso ingresso já foi mais caro no passado. Já recebi faixa lá no Panela por conta disso. O fato o espetáculo custa ali, o time custa, e assim não combina, não tem esse time altamente, né, performance e a gente cobrar um ingresso de R$10. Não paga a conta. Você fazer um jogo e sair com prejuízo do jogo, não dá, é inadmissível. Não conseguimos ter uma situação dessa. Um custo de arbitragem hoje, mais todo aquele pessoal que trabalha em volta, então todas as taxas que nós temos que pagar, a gente precisa no mínimo a cobrir. E quando você coloca o ingresso a R$20, R$15, a gente empata aqui, assim, chega a dar um pouco de prejuízo.
Com 20, depende do público. E teve jogo que a gente colocou a R$20 e o público não compareceu. E não é caro, se você for olhar nas arenas todas, aí é nessa base de 15, de 20. Por exemplo, em Franca eles podem pôr até 15. Só que está ganhando, lota, ele faz uma boa renda. O nosso time, pela campanha, não convenceu, não foi muito bem, mas eu acho que essa temporada não dá para falar de ingresso, porque o que a gente fez de valores, por que foi 10, 15, nós colocamos 10, não sei quanto que foi, era para lotar a Panela, porque a gente precisava ganhar jogo, a gente queria a torcida, então é por isso. Beto, quero aproveitar aqui a pergunta do Miguel Salé, que falou que você está devendo para ele, viu? Vocês apostaram aí, Franca e Bauru e tal. É o cara que vem aqui? Você vai ter que pagar ele, depois você se vira. Só em agosto, em julho agora. Mas a pergunta dele é muito boa e eu queria entrar nesse assunto também. Ele escreve aqui: gostaria de saber como ficará a utilização do ginásio Panela de Pressão. Eu confesso que é um assunto que me tira o sono, porque sempre enxugam gelo com essa questão do panela de pressão. Na hora que dá um apertozinho, acontece uma reunião com o Ministério Público, falam que vão resolver, mas no fim continuam enxugando gelo. Em que pé está essa situação, Beto? E me preocupa até porque a gente nesse momento nem sabe qual vai ser o futuro do próprio presidente do Esporte Clube Noroeste, que já disse publicamente que pode deixar a presidência. Teve mais alguma conversa depois daquela reunião no Ministério Público? O que você pode passar para o esportista bauruense? Essa reunião no Ministério Público, onde esteve presente o promotor, o Gazeta, o Corpo Jurídico, eu, o Reinaldo, Mandalite, o Estevão, acho que foi isso. E o nosso secretário de esportes, Zuica. O Zuica. Ficou definido de que a prefeitura iria mandar um projeto de um novo refis para o Noroeste, para que pudesse a prefeitura voltar a alugar o panela de pressão, e nós, basquete, vôlei e o Noroeste, pagariam 1/3 cada um dessa conta do refis. Nossa, eu saí de lá ainda pagando a conta, falei pro Estevão, ele falou: tô pagando ainda 1/3 da tua conta lá, mas pago com gosto, porque nós usamos o ginásio, precisamos dele, e a gente achou que tinha resolvido, mas até agora me parece que não andou, não foi feito, e não sei se vai ser feito esse refis. Não sei, não tivemos mais nenhuma notícia. A prefeitura tem 45, 50 dias dessa reunião, já mais ou menos isso. Por aí. A prefeitura saiu, aí desocupou o panela, a gente está com uma situação realmente de muita incerteza. Nós temos aí mais 2 meses de ginásio, eu não sei o vôlei quando volta, mas o nosso time tem que começar 1º de julho, dia 2 de julho, tem que começar a treinar já. Então nós temos 60 dias. E essa situação, eu não tenho a menor noção, não tenho notícia alguma de nada. Isso realmente preocupa, e queria convocar aí o pessoal da Câmara, vereadores e tudo mais, para se movimentarem e nos ajudar nessa situação. Bom, nós estamos quase no final, nós temos 9 minutos de programa, falar um pouquinho do processo sucessório, né? O Beto, até por uma questão estatutária, não só pela questão estatutária, ele já falou várias vezes que cumpriu o ciclo dele como presidente do Bauru Basquete. Nós vamos passar por um processo eleitoral. Eu acho que é até importante algumas coisas para serem colocadas, né? Existe uma eleição, sempre nas eleições anteriores do Bauru Basquete, sempre houve aquele chamado consenso, onde se fechava em determinados nomes para assumir presidência, vice-presidência. Neste ano, até por alguns fatos que aconteceram nos últimos meses, desenha-se uma possibilidade de uma disputa eleitoral
o Beto não gosta de falar isso, o grupo do Beto, porque ele até já falou em outras entrevistas que está fora do processo, mas enfim, existe um grupo de pessoas articulando uma candidatura de um lado e do outro lado também um outro grupo de pessoas formado ali pelo vereador Roger Barude, formado pelo Vitor Jacob, pelo irmão do Vitinho, pelo Caio Kobe, um outro grupo liderado pelo advogado Dr. André Goda, né? Enfim, o que você pode passar para o torcedor desse processo eleitoral, Beto? Olha, eu venho falando, eu quero crer que isso não vai acontecer. Eu acho que o Bauru Basquete precisa de ajuda, precisa de pessoas que realmente ajudem, e basta me procurar. Se quiser ajudar e quiser fazer parte, basta me procurar. A gente está precisando a todo momento de pessoas com tempo, com influência, com contato, com amor ao basquete. Esse, para mim, são pessoas que me interessam. E cargo, puxa, tem um monte de cargo lá para distribuir. Cargo. Nós só não temos dinheiro, mas cargo tem um monte para ajudar. Então, eu não consigo admitir uma situação onde haja uma disputa eleitoral. Ninguém fez mal a ponto de ter inimigos para você poder ter uma sucessão, para você ter brigas dentro de um clube que não é o Bauru Basquete. Eu acho assim, eu nunca vi isso. Isso tem coisa de clube de futebol aí, que acontece. Aqui no Bauru Basquete não pode ter. Qual é o problema? Me procura. Eu estou atrás do pessoal aí, quem que está mexendo nisso, me procura, já mandei mensagem. Agora, tudo bem, você há de convir comigo e é meu papel aqui também questionar. Houve um problema pessoal entre você e o Vitinho, até vocês dois foram muito éticos na época, nem você nem ele se manifestaram publicamente, mas hoje eu acho que é inegável para as pessoas que existe hoje uma ruptura entre você e o Vitor Jacob, correto? E até talvez em face dessa ruptura venha a acontecer esse processo eleitoral. Eu acho que respeito até a sua opinião, mas eu particularmente acho muito difícil que dessa vez haja esse consenso por conta do que aconteceu lá atrás. Eu sei, eu acho que dificilmente você vai falar um dia a respeito do que de fato aconteceu, e a gente respeita a sua posição, porque isso é uma escolha sua, e eu acho que todos nós aqui temos que respeitar, mas você acha mesmo que, apesar de tudo isso que aconteceu alguns meses atrás, possamos ter um consenso até julho, Beto? Eu vou continuar acreditando, porque se for o motivo dessa ruptura for a recondução do cargo de gestor, a gente está errado. Tem coisa errada. Eu acho que o Bauru Basquete está acima disso. Acima do trabalho, do emprego ali. Eu acho que está acima. Então, eu quero acreditar que a gente possa sentar e conversar. Eu não tenho nenhum problema pessoal com o Vitor Jacob. Nenhum problema. Então eu vou fazer a pergunta. O meu problema foi profissional. Por que ele saiu? Profissional. Por questões profissionais. Profissionais, isso ele sabe. Eu falei, foi isso. Eu não tenho nenhum problema pessoal. Nunca tive. A gente nunca teve problema pessoal. A gente teve problema profissional. Só. Eu não pactuo, não gostei, não deu. Houve uma divergência. Uma divergência profissional, uma pessoal nunca. Agora, isso é normal. E troquei, é como você troca dentro de uma empresa. Eu faço isso na minha empresa, você troca. E tem uma pessoa lá que está indo muito bem, excelente. E acho que eu acertei na troca. Agora, se esse é o motivo para a gente criar um problema todo no Bauru Basquete, eu acho que a gente está errado, até porque nós não estamos discutindo agora uma eleição de gestor, nós estamos discutindo uma eleição de presidente. O gestor é um funcionário do clube, e a gente está pondo os carros na frente dos bois. Assim, nós estamos falando que não, que tem que voltar, não,
Nós estamos falando de presidente. Então nós temos que preocupar com o presidente, não é com o gestor. Então eu acho que essa é a situação. Quero crer que nós não sigamos esse rumo, que a gente possa sentar, compor e conversar. E estou aberto, já falei, estou aberto para conversar. Mas se for para um pleito desse, infelizmente. Hoje quantas pessoas têm direito a voto nessa eleição, caso ela aconteça? Nosso estatuto são sócios, acho que nós temos lá algo em torno de 60 sócios. 62, eu não sei o número exato, mas algo em torno disso. Mais alguma pergunta, Josafá? Existe uma dificuldade na conversa com os patrocinadores devido a esse processo de eleição do Bauru Basquete? Assim, não é problema, mas isso está atrapalhando, começando a atrapalhar. Porque nós estamos agora em época de renovação. Eu falo isso porque eu ouvi na rádio você falando que o patrocinador não ficaria se não desse continuidade no trabalho. Assim, então, se caso... o que a gente percebe? Que existe uma insegurança. Hoje, vamos lá, no Brasil, para você pôr dinheiro em esporte, tem que ser um cara com uma cabeça aberta e gostar bastante de esporte, certo? Então, você vai colocar e vê uma insegurança dessa, começa a atrapalhar, começa a falar, puxa, mas tá tão bom agora, nós estamos felizes, tá tudo certo, tá rodando. Essa insegurança poderia ter causado também pela demissão do Vitinho no meio da temporada? Não, insegurança está agora com esse processo eleitoral. No passado, não. O que foi feito, a gente mudou o rumo do relacionamento com os nossos patrocinadores. Nós melhoramos demais o nosso relacionamento com os patrocinadores. Mas não foi uma ação que nós fizemos, de ir atrás dos patrocinadores. Nós fizemos isso. E foi muito bom. Agora, a insegurança é desse processo eleitoral. Primeiro, ser estranho. E a outra é de uma insegurança, de não saber o que vai acontecer, quem vai ficar, quem não vai. Então isso está começando a atrapalhar. Atrapalha, porque nós estamos numa época de renovação. E essa eleição só vai ser em julho. Então é uma situação que não é confortável. Por isso que eu falo, a gente está começando a perder. O basquete começa a perder. Não é o Roberto que não vai estar aqui. O esporte começa a perder. Beto, obrigado pela sua presença. A gente até brincava antes, no começo você falou, nossa, só uma hora é muito. Ainda faltou a gente falar do projeto social que vocês vão lançar agora em maio. Faltou falar um monte de coisa. Uma hora parece que não, mas é pouco. Até porque a pauta realmente é extensa. Nós não temos uma pauta pronta, mas aqui na conversa do bate-papo a gente vai estendendo vários assuntos. Quero um dia poder falar aí do nosso projeto que está nascendo e é muito bacana. Eu gosto muito de falar disso. Não, com certeza. Nós vamos ter uma oportunidade só para falar do projeto social. Mas eu agradeço a sua presença, de ter vindo aqui falar não só para nós, mas para a coletividade do Bauru Basquete, que é uma torcida apaixonada, é uma torcida que acompanha, está antenada, e fico muito grato pela sua presença. Obrigado. Josafá, semana que vem tá de volta ao normal aí o nosso Bauru Mil Grau. O Bauru Mil Grau tá de volta, segunda-feira, 9 horas. Estamos aí falando tudo sobre o Bauru Basquete. Muito obrigado, Beto. À disposição. Semana que vem também a gente volta para falar das outras modalidades esportivas da cidade. Tem muita coisa acontecendo. Amanhã, por exemplo, tem a apresentação oficial da Dani Lins no Vôlei Bauru, no SESI Vôlei Bauru. Tem jogadora internacional chegando também. Na semana que vem a gente repercute. Vamos falar também da BDA, que foi muito bem no atletismo e no polo aquático nesse final de semana. Aliás, o Bauru Basquete hoje também é parceiro da BDA, utilizando as dependências da academia, né? Sim. É um trabalho, bom, toda semana eu falo aqui, formidável da BDA. Mas quero agradecer as imensas, olha, o que tem de comentário, pergunta aqui, a gente tentou resumir. Peço até desculpas para algumas perguntas que não foram feitas, não deu tempo, mas agradeço o seu carinho, a sua companhia, a sua audiência. Semana que vem, 10 da noite, voltaremos com mais um TVC Esporte, aqui pela sua TVC, a TV cada vez mais perto de você.